Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Vamos falar hoje sobre a documentação no Google, como essa empresa lida com o processo de criação desses documentos, como eles mantêm esses documentos atualizados dentro do contexto de ciclo de vida e desenvolvimento do software, quais são os documentos mais utilizados na empresa. Vamos apresentar até o final desse vídeo algumas dicas de como criar esses documentos e como manter a partir do modelo de criação e de uso lá no Google. Eu sou Crescêncio Lima, tenho graduação, mestrado e doutorado em Ciências da Computação, sou professor e pesquisador do Instituto Federal da Bahia, campus Vitória da Conquista, desde 2012. A referência de hoje, nós vamos utilizar o livro Software Engineering at Google, Engenharia de Software no Google, e essa parte da documentação foi escrita no capítulo 10. O legal desse livro é que os capítulos eles foram escritos por funcionários do Google ou ex-funcionários do Google ou pessoas, né, que atuaram e trabalharam no Google, que são chamados também como Googlers. Então, essas pessoas escreveram, né, e criaram capítulos descrevendo sua experiência no contexto da empresa, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa etapa de documentação. Qual é o grande problema que envolve o processo? Então, várias reclamações, né? É muito comum hoje a gente atuar em um projeto de desenvolvimento de software e muitas vezes ou você não tem a documentação ou aquela documentação ela não tem uma qualidade, ela não foi bem feita, né? Ela não está atualizada de acordo com o momento atual do projeto. Sempre vão surgir essas perguntas: quais são os métodos, efeitos colaterais, o que significa uma determinada sigla, este documento, será que ele foi atualizado? Muitas vezes a pessoa que criou o documento, ou que está mantendo o documento, ele já não trabalha mais na empresa. Quem nunca reclamou sobre essa questão da qualidade, a quantidade ou falta de documentação, que atire a primeira pedra. Contexto do Google, os engenheiros de software também sofrem com essa falta de documentação ou, né, com essa documentação sem atualização. Escritores técnicos e gerentes podem também ajudar nesse processo de criação e manutenção desses documentos, mas essa atividade, no final das contas, ela acaba ficando sobre a responsabilidade dos engenheiros de software ou da equipe de desenvolvimento. Então, a chave para solucionar esse problema é utilizar um processo, introduzir o contexto de criação e manutenção dos documentos em paralelo com o processo de criação do software. De um modo geral, a gente tem uma engenharia de documentação no final dos anos 2010, é similar ao estado dos testes de um software de 1980. Todos reconhecem, né, que é preciso ter mais um esforço relacionado com esse processo de documentação, mas muitas vezes não existe um reconhecimento da organização, um reconhecimento organizacional para manter esse documento em dia. E o que está mudando, né? O que surgiu hoje? A gente tem um conjunto de ferramentas que podem apoiar esse processo. Qual foi a solução que os engenheiros do Google e que a empresa trouxe para o processo? Então, no Google, esses esforços mais bem-sucedidos para mudar a mentalidade acontece quando você trata o documento como um código. A documentação, ela tem que ser tratada, ela tem que ter a mesma importância direcionada para o código-fonte. O processo de criação de documentos, né, acaba sendo incorporado no fluxo de trabalho das equipes. Então, à medida que você está codificando, à medida que você está criando os seus testes, à medida que você está desenvolvendo o projeto, é o momento que você tem que também ir criando esses documentos paralelo à medida em que o projeto ele está em andamento, facilitando assim, né, a vida dos engenheiros, a vida dos gerentes e dos diversos stakeholders que estão envolvidos aí no processo. Uma vez que você introduz a criação do documento no fluxo de trabalho, esse processo de escrita do documento ele se torna simples e fácil de manter, uma vez que ele está incorporado no contexto do trabalho. Então, o que é documentação? Ele se refere à documentação quando você tem um texto adicional, um texto suplementar, que o engenheiro precisa escrever para realizar o seu trabalho. Por exemplo, aqui a gente tem documentos independentes, comentários no código. Na verdade, a maior parte da documentação que o engenheiro do Google escreve vem na forma de comentários de código, mas lógico que tem uma série de outros documentos que são utilizados na empresa que a gente já vai falar sobre eles. Por que é necessário, né? Qual a importância de você ter esses documentos descritos no projeto? Qual é a relevância disso? Então, o código e a API, eles se tornam, né, mais compreensíveis. Uma vez que você tem um código mais compreensível, uma API mais compreensível, consequentemente você reduz o esforço para o entendimento de um determinado problema e você reduz a quantidade de erros que são introduzidos no projeto por um entendimento equivocado.
As equipes de projeto são mais focadas quando suas metas de projeto e objetivos são claramente declarados. O documento ele deixa esses objetivos mais explícitos. Os processos manuais são mais fáceis de seguir quando você tem um passo a passo claramente descrito. A inserção de novos membros em uma equipe, quando você tem um contexto de alta rotatividade, quando você tem um documento bem descrito que explica todas as etapas do processo, isso facilita a introdução de novos membros na equipe. Por que é necessário? A documentação geralmente exige um esforço inicial, mas à medida que esse processo de criação de documentação ele está inserido no fluxo de trabalho, isso se torna uma rotina, se torna um hábito, e aí você tem um esforço inicial, mas com o andamento do projeto fica muito mais tranquilo de você manter esses documentos. Pode não fornecer benefícios claros a um autor a curto prazo, mas ao longo prazo você percebe essa relevância no projeto. O investimento foi feito na documentação, vai se pagar a si próprio ao longo do tempo. Quando você investe, inicialmente você não percebe, né, os benefícios, mas com o passar do tempo, a rotatividade da equipe, claramente você vai ter e a equipe percebe esse retorno. A documentação também ajuda a responder algumas perguntas, né? Então, por que foram tomadas determinadas decisões de design? A equipe tem essas respostas, né? Quando você tem registrado. Então, por que a equipe optou por trabalhar com um padrão de projeto em detrimento de outro padrão? Por que escolheu-se um determinado banco de dados? Por que implementamos esse código dessa forma? Por que eu implementei esse código dessa maneira? Se você está olhando para o próprio código 2 anos depois. Uma vez que você registra a documentação, uma vez que você tem a documentação mapeada, a gente consegue responder e ter essas perguntas em mente. A documentação beneficia vários grupos diferentes, ajuda na criação de uma API, serve para registrar as decisões de design, define quais são os mapas de caminhos para manutenção e logs, define e mapeia o banco de informações para outros usuários. O Google cresceu exponencialmente que a empresa deixou de ser, né, somente o Google e passou a ser a Alphabet. Ele tem várias empresas que utilizam ali as letras do alfabeto, Calico, Nest, Sidewalk e várias outras. Dentro desse projeto você tem várias equipes atuando. E é comum você ter rotatividade entre os membros da própria empresa. Hoje um desenvolvedor que está trabalhando no YouTube, por exemplo, amanhã ele pode ir para um projeto DeepMind, ele pode atuar no Jigsaw. A documentação precisa ser bem mapeada para permitir essa rotatividade entre os membros da equipe. Então, documentation is like code. A documentação é como um código. Ela tem a mesma importância que o código-fonte. Desenvolvedores, né, utilizam diferentes linguagens para resolver determinados problemas. Essas linguagens podem ser consideradas como ferramentas, né, e o mesmo deve ser feito com a documentação. Então, a documentação é uma ferramenta escrita utilizando uma linguagem. Essa documentação ela tem a mesma relevância do código-fonte. Escrever documentação não é diferente, por exemplo, de escrever um código-fonte. Ela possui regras, uma sintaxe particular, estilos de decisão e geralmente possui um propósito. Pode ser para reforçar a consistência, melhorar a clareza, evitar erros, melhorar a compreensão de um determinado código, melhorar a compreensão do problema, por exemplo. Assim como no código, a documentação também deve ter um dono. Então, o Google trabalha com o conceito de ownership. Uma vez que você criou um determinado documento, você é o responsável por manter aquele documento atualizado. Documentos sem donos se tornam obsoletos e difíceis de manter. Claro que uma vez que você é o criador e você é o dono daquele documento, é mais fácil de você lidar e de você manter aquele documento atualizado dentro do fluxo de trabalho. Conflitos podem acontecer quando tiver mais de um dono por documento. Lógico que pode acontecer o caso de outros desenvolvedores precisarem atualizar um determinado código e aí esse desenvolvedor vai ficar responsável por atualizar a documentação referente daquele código. Você tem ali um ownership compartilhado. Podem existir conflitos, mas uma vez que aconteça a comunicação, né, esses conflitos eles podem ser resolvidos. Por ser tratada como um código, é preciso também ter uma política para criar e manter esses documentos. Tenha políticas ou regras internas, né, a serem seguidas. O documento deve ser colocado sob controle de origem. Então, assim como o código ele é mantido e ele é versionado, o documento também ele precisa ser mantido e versionado.
tenha uma propriedade clara responsável por manter os documentos. A equipe e o dono precisam sempre acompanhar e manter aquele documento atualizado. Além disso, também é importante realizar revisões periódicas, né, para alterações, atualizações, ou seja, aquele documento ele precisa ser atualizado de acordo com as alterações do código. Tem um problema rastreado, pois os bugs são rastreados no código. Uma vez que você mapeia e registra um determinado bug, você precisa acompanhar também a documentação relacionada com aquele bug. Ser avaliado periodicamente, né, testado em algum aspecto. Então, se possível, seja mantido por aspectos como precisão e frescor, né, o quão atual está um determinado documento. Vale ressaltar aqui ainda que as ferramentas ainda não chegaram nesse nível de análise, apesar de que agora com as LLMs a gente consegue ter um acompanhamento melhor. Eu já vou falar sobre elas. É preciso conhecer o seu público. Sempre que a equipe escreve um documento, ele precisa ter o público-alvo. Quem é que vai fazer a leitura? Quem é que vai ter acesso àquele documento? É importante identificar o público que irá consumir aquela documentação. Escreva para o seu público com a voz e o estilo que eles esperam. Né? Não precisa ser um grande escritor. Você precisa ter alguém com o mesmo domínio sobre um determinado assunto como você tem agora. Então, se você está escrevendo um documento para o cliente, evite utilizar linguajar técnico, porque o cliente, o consumidor daquele documento, ele não vai conseguir entender muito bem aqueles termos. Você está criando um documento para outros desenvolvedores, então aqui tudo bem. Aqui faz sentido trabalhar com esses termos técnicos. Existem diferentes tipos de audiência, né? Então muitas vezes é comum que o seu público, né, ele tenha múltiplos tipos a seguir. A gente pode ter um nível experiente, que são programadores experts ou engenheiros júnior, que podem ali conhecer uma determinada linguagem ou estão aprendendo uma linguagem. A gente tem o conhecimento do domínio, que são membros da equipe ou engenheiros da organização. Eles não são da equipe técnica, mas eles trabalham na parte do conhecimento do domínio. Então, por exemplo, é muito comum ter no Google vendedores. Vendedores, eles conhecem o domínio que ele está atuando, mas ele não conhece de código-fonte. Então, ele não conhece a parte técnica. É muito comum ter também advogados. Então, o advogado ele tem conhecimento das leis, né, e das regras, mas ele não tem o conhecimento técnico de linguagem de programação, né, desenvolvimento de software. E existem também os propósitos, né, que são usuários que podem e que possuem objetivos específicos, né? Então tem os clientes, tem outros stakeholders que estão enquadrados nesse contexto. Em alguns casos, diferentes audiências exigem estilos de escrita diferentes. Então a gente precisa trabalhar o documento de acordo com o estilo de escrita necessário para o entendimento daquela audiência. O segredo é escrever de uma forma ampla, com foco em diferentes tipos de audiência. Algumas vezes será necessário explicar algum tópico complexo tanto para experts quanto para novatos. E não existe uma bala de prata. O importante aqui é realizar os ajustes à medida que for criando os documentos e à medida que for conhecendo o seu público. É preciso distinguir documentos para clientes e provedores. Cada um vai ter o seu interesse próprio e suas perspectivas. Sempre que possível, documentos criados para um devem ser mantidos separado do outro. Então, se você mescla essas duas linguagens, isso pode dificultar no entendimento. O ideal é ter documentos separados. Detalhes de implementação são importantes para um membro da equipe, mas acaba sendo informação irrelevante, por exemplo, para o usuário final. É importante deixar esses documentos separados. Quais são os tipos de documentos utilizados, né? Os mais utilizados? Lógico que existem muitos outros, tá? Então eu vou destacar aqui os que são elencados lá como os mais relevantes. Então existem diversos tipos de documentos que os engenheiros eles precisam escrever ali. Tem a documentação de referência, incluindo, né, comentários de código, documentos de design, tutoriais, documentação conceitual, landing pages, entre outros. Falando um pouquinho sobre a documentação de referência, é o tipo mais comum que os programadores precisam escrever. A gente destaca aqui os comentários de código, né? São uma forma mais comum de documentação de referência. Esses comentários em si, eles fazem parte do próprio código. Não precisa separar essa documentação do código.
esses comentários já estão introduzidos dentro do contexto do projeto do código, consequentemente, uma vez que o código é mantido, né, em versionamento, os comentários também são mantidos através do versionamento. Então aqui nós temos um exemplo de um cabeçalho strcat. Todo projeto no seu início ele precisa descrever a funcionalidade daquele determinado arquivo, daquela determinada classe. Os design docs, né? Então a maioria das equipes do Google exige um documento de design. Esse documento ele precisa ser aprovado antes do início, antes de começar o trabalho em um projeto importante. A equipe precisa se reunir e definir como esse design será implementado. O engenheiro de software escreve a proposta do documento de design utilizando um template que vai ser aprovado pela equipe. Esse documento deve ser criado de uma forma colaborativa, por isso é um documento que é compartilhado entre os membros da equipe. Esse documento ele leva em consideração aspectos fundamentais. Quais são as implicações de segurança? Esse projeto ele vai ser internacional? Ele vai ser regional? Então é preciso levar em consideração as questões de internacionalização. Quais são os requisitos de armazenamento? Quais vão ser as bases de dados utilizadas? Qual é o banco de dados? Qual é a infraestrutura que vai ser utilizada para esse projeto? E por fim tem preocupações, né, com a privacidade. Então, se o projeto for desenvolvido para o Brasil, é preciso levar em consideração, por exemplo, a LGPD. E lógico que existem outros documentos de design. Na sequência, a gente tem os tutoriais. Eles auxiliam a equipe, por exemplo, na configuração de determinadas ferramentas para o ambiente de trabalho. Então, escreva tudo o que precisa fazer pelo caminho, assumindo que quem fará a leitura não tem nenhum conhecimento sobre o assunto. Revisar, editar e corrigir erros. O tutorial é um documento que você vai definir passo a passo quais são as atividades necessárias para uma execução de uma determinada tarefa. Muitas vezes esses passos podem parecer óbvios, mas faz parte do tutorial. Ele precisa ser o mais simples e direto possível. Aqui nós temos um exemplo de um tutorial. É muito comum, após uma determinada atividade, você colocar, por exemplo, os links que podem ser copiados e colados no ambiente de trabalho. Por exemplo, fazer um download de um pacote a partir de um servidor e ele coloca o link, né, example.com. A equipe precisa descrever de onde fazer o download do pacote. E aí, nos tutoriais, eles vão descrevendo passo a passo cada uma das atividades a serem relacionadas e, se possível, descrito também o link e os dados que são necessários para a realização daquele tutorial. A documentação conceitual, então, alguns códigos exigem explicações ou insights adicionais, né, mais profundo, então a equipe precisa ter essa documentação para conseguir entender o contexto do problema. Nesses casos é preciso ter uma documentação conceitual para disponibilizar informação sobre as APIs, outros sistemas, por exemplo, documentos que, se você for desenvolver um software para a área de enfermagem, é importante ter conhecimento do Corem. Se você for desenvolver softwares para a parte de direito, é importante ter acesso ao VADMECO e quais são os termos utilizados naqueles documentos. Então, a documentação conceitual não substitui a documentação de referência. Ela acrescenta informações. As landing pages, né? Traduzindo do inglês, página de pouso. Então, landing pages são páginas que a maioria dos engenheiros fazem parte de uma equipe e a maioria das equipes possuem uma página. Então, é como se fosse uma intranet daquela determinada equipe. É muito comum quando um novo membro inicia na equipe, ele começa através da landing pages e nessa landing pages vai ter um read this first, ou seja, qual é o primeiro documento, por onde eu devo começar a minha leitura. Toda a equipe tem essa página para facilitar esse processo, né, de contribuição e de mudança de membros. Também é comum disponibilizar informações para times e clientes. Qual é a filosofia da documentação? Toda documentação ela deve ser escrita levando quem, o que, quando, onde e porquê em consideração. A maioria das documentações técnicas responde à pergunta do como. Como é que isso funciona? Como eu faço para programar uma API? Como eu configuro esse servidor? Já o quem. Este documento é para os novos engenheiros do projeto. Qual é a minha audiência, né? Quem são as pessoas que vão ler esse documento? O que? Este documento é um tutorial desenhado para iniciar um servidor no ambiente de teste. Então eu descrevo o que será feito. Quando? Identifica quando esse documento foi criado, revisado ou atualizado. Onde? O local onde será armazenado com clara propriedade, controle de versão e responsabilidade.
e o porquê define o propósito do documento. Então, pessoal, a gente pode levar esses critérios para a criação de todo e qualquer documento. E para finalizar a nossa aula de hoje, o Google fez bons progressos na qualidade da documentação ao longo da última década. Os desenvolvedores precisam perceber que produzir documentação de qualidade faz parte do seu trabalho e economiza tempo e esforço ao longo do prazo. Hoje, nós temos disponíveis aí as LLMs que auxiliam nesse processo de criação dos documentos e facilita o processo de criação. A gente pode utilizar o próprio código-fonte e pedir para a LLM explicar como aquele código funciona ou como um determinado método foi implementado. A documentação é extremamente importante ao longo do tempo e da escala. As alterações na documentação devem alavancar o fluxo de trabalho do desenvolvedor. Ele deve facilitar com que outros membros da equipe consigam, entender e contribuir no projeto. Mantenha os documentos focados num só propósito. Escreva para o seu público e não para você. Para vocês terem uma ideia, isso é tão relevante para a instituição que hoje o próprio Gemini, a LLM do Google, foi uma ferramenta que foi criada também pensando nesse propósito, de facilitar e diminuir esse esforço na criação dos documentos. Beleza, pessoal? Dúvidas? Qualquer dúvida, deixe seu comentário, fique à vontade. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe também um like no vídeo. Se mesmo assim, se mesmo com a LLM, as pessoas não criam os documentos, se esses documentos não estão atualizados, isso gera uma dívida técnica. O que danado é uma dívida técnica, professor? Então, para entender um pouco mais sobre dívidas técnicas, eu vou deixar um vídeo agora preparado para vocês, descrevendo o que é uma dívida técnica, como ela funciona, como resolver essas dívidas, como evitar essas dívidas.